E ele não perdeu o controle de nada. Aparentemente pode ser que a gente acha que... Pode ser que nós achemos que Deus perdeu o controle, que essa pandemia está fora do controle de Deus, mas não está. Amém? Esses dias eu estava observando, nós vemos a Organização Mundial de Saúde perdida, né? Perdida. A Organização Mundial de Saúde, não sei nem para que ela existe, porque eles estão mais perdidos do que segue tiroteio. E aí eles não sabem o que dizer, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Eu sei que existe um grande investimento da indústria farmacêutica para querer empurrar remédios caros, não tem medo de falar isso. E existe um conluio, né? Nós vimos vários médicos de renome, vários médicos colocando sua cara a tapa, seu CRM a tapa, afirmando remédios que tanto ajuda na prevenção, não impede. Eu entendi muito claro que eles não estão dizendo que o remédio não vai impedir da pessoa adquirir o vírus, mas vai quebrar a força do vírus, né? Vai quebrar a força do vírus quando ele vier na vida da pessoa e ele não vai se proliferar. E nós temos visto isso com muita clareza, muitas pessoas que estão se medicando e estão vendo esse efeito na vida delas, né? Agora a Anvisa entrou contra, a Anvisa já veio dizendo um remédio que tem mais de 40 anos no mercado, nunca se falou que esse remédio traga efeito colateral para ninguém, como está vendendo muito, as pessoas estão utilizando para autodefesa, profilaxia, obrigado. As pessoas estão utilizando, está sendo indicado pelos médicos, e contrariando a Organização Mundial da Saúde. Agora a Anvisa vem também falando que o remédio traz efeitos colaterais, né? Então, assim, eu mesmo estou tomando e até agora não tive nenhum efeito colateral. Eu mesmo estou tomando. Está emagrecendo. Estou emagrecendo, né? Que bom se for o remédio, eu vou tomar mais. Então, assim, nós temos que ficar atentos. É um momento assim, nós estamos em uma guerra espiritual, uma guerra ideológica, e nós temos que estar atentos para ouvir a direção de Deus para nossas vidas e termos o cuidado de não nos deixar influenciar pelo sistema do mundo, né? O sistema que prolifera e o sistema que vem determinando, dando as ordens, dizendo o que nós temos que fazer. Nós somos seguidores de Cristo e precisamos ouvir a palavra de Deus. Claro que nós obedecemos às leis, nós não somos nenhum fora da lei, né? Mas existem coisas que os homens a gente sabe que existe um comércio muito alto, existe eu já vi dizer que cada doente, cada paciente de Covid, né, uns dizem que é R$16.500 por pessoa, e hoje eu estava vendo uma reportagem, foi hoje ou ontem, onde ele estava dizendo que é R$39.000 por pessoa. Então é interessante para o governo colocar toda morte ser Covid, né? O cara morreu de câncer, Covid, morreu de infarto, Covid, morreu de um acidente de carro. Fizeram até uma piadinha dizendo que 2 carros bateram na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e disse que o repórter foi lá e falou assim, teve um acidente, 2 carros se chocaram na Marginal Pinheiro e
dos condutores do veículo faleceu de Covid. Então, assim, não se morre mais de outra coisa no Brasil, se morre só de Covid. E recentemente também eu vi outro artigo onde dizia que o ano passado, nesta mesma época, houve o maior número de mortos do que neste ano e que não foi divulgado. Então é muito importante eu quero dizer para vocês que nós temos que estar atentos, irmãos, porque uma das coisas que o diabo procura semear no coração das pessoas é a cultura do medo. O medo, ele abre porta. O medo abre porta para o fracasso, o medo abre porta para a doença, o medo abre porta para tudo aquilo que é prejudicial ao ser humano. E o medo abaixa até a imunidade. Segundo a psicologia, o medo abaixa até a imunidade. Sabiam disso? Que o medo ele facilita, faz baixar a umidade. Então nós encontramos hoje pessoas com alto índice de ansiedade, alto índice de depressão, né? Por quê? Por causa do medo que está sendo proclamado, né? Eu admirava demais o Jornal Nacional. Hoje, para mim, o Jornal Nacional eu chamaria de jornal necrotério, porque só fala de desgraça. Eu nem assisto mais, não vale a pena, né? Eu, particularmente, não assisto. Então, assim, aquilo que não presta, eu não quero para a minha vida. Amém, irmãos? Amém. Então, assim, vamos aqui entrar na palavra de Deus. Eu quero dizer aos amados que não vieram hoje, né? Eu sei que ainda há um certo receio no coração, mas eu quero dizer, tire esse medo e você não é obrigado também a vir, né? Para dizer, o pastor está obrigando, mas faça uma revisão na sua vida espiritual, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro da carta aos Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8. 12, versículos 3 ao 8. Amém? Dá um calmante para as crianças um pouquinho, por favor, que está um barulho aqui. Tá bom? Obrigado. Romanos 12, 3 ao 8. O devido uso de dons espirituais. Romanos 12, versículo 3 ao 8. Diz assim o texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Vamos orar, que Deus fale ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã e poder repartir com cada um dos Teus filhos a Tua palavra. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha falando aos nossos corações e nos levando a entender aquilo que Tu queres nos falar, Senhor, e colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos orientar nesta manhã. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.
Amém. O título da minha palavra hoje é Descobrindo o seu lugar no corpo de Cristo. Descobrindo o seu lugar. E uma coisa nova que eu descobri ontem, não é nova, né? É nova para mim. Um argumento. A gente tem o hábito de dizer, eu sou igreja, não é isso? Eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Sou parte da igreja. Não, eu sou um membro da igreja. Que maravilha. Ontem eu estava conversando com minha esposa, estava fazendo esse estudo aqui, essa palavra, e Deus trouxe ao meu coração, uma pessoa só não é a igreja. A igreja, nós somos um membro da igreja. E o diabo tem usado essa palavra, eu sou a igreja, para a pessoa dizer, não, eu vou cultuar em casa. Eu não preciso congregar, porque eu sou a igreja. Mas a palavra de Deus diz que eu sou um membro do corpo, eu não sou o corpo. E a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Você vê como que Satanás é astuto e entra sutilmente. Eu estava falando com o Sarão sobre esse negócio de argumento, né, Sara? Como que o diabo argumenta de uma maneira tão sutil que as pessoas não percebem. Ao longo dessas últimas décadas, eu tenho sido pregador dessa palavra. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E eu cheguei à conclusão ontem que eu não sou a igreja, eu sou um membro da igreja. Eu não sei que tipo de membro eu sou, se eu sou a unha, o dedinho do pé, aquele dedinho orejado que eu tenho aqui, né? Eu sou a orelha, essa orelhona. Eu não sei o que eu sou, sei que eu sou membro do corpo. Cabeça eu não sou, porque cabeça é Cristo. Né? Barriga, pode ser. Eu gerar muitos filhos espirituais. Então, assim, eu sou membro do corpo. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Então, eu não sou igreja. Eu sou membro da igreja. Eu sou membro do corpo. Glória a Deus. Eureka. Isso é muito claro, porque isso vai levando os crentes a criar um certo comodismo e a deixar de congregar. Muita gente está deixando de congregar com essa mensagem, não, Cláudia? Matinai, que é mais antigo assim também. Sabe disso. Muita gente tem deixado de congregar e Paulo, e a carta aos Hebreus fala, não deixando de congregar como é costume de alguns, né? Então a estratégia de Satanás é essa, eu sou a igreja, então não preciso de ninguém. E essa semana eu tive um amigo meu, um apóstolo, eu liguei para ele e eu percebi nele assim, a saudade que tem da gente estar junto, quantas vezes a gente orava e Deus me dava uma palavra e ele falava coisa para mim, me confrontava, eu também confrontava ele, a gente tem essa liberdade, essa amizade, né? Tão gostosa. Eu percebi que ele estava sentindo falta dessa aproximação e eu também sinto essa falta, né? Então, realmente, uma pessoa só não é igreja. Eu sou um membro da igreja, do corpo de Cristo. Amém? A igreja somos todos nós. Aleluia. E eu quero dizer hoje como identificar, como eu vou descobrir o meu lugar nesse corpo de Cristo. Existe uma história da Alice no País das Maravilhas, em que o gato chega para ela e pergunta, Ulisses, né? Ele fala para ela, e agora, para onde? Para onde? Ela estava no cruzamento e tinha várias entradas, né? Vários caminhos. E ela disse, para quem não sabe o lugar, qualquer lugar serve. Então, assim, muitas pessoas que não conhecem, que não sabem o seu papel, que desconhecem a sua importância, o seu valor, e que muitas vezes ele está na igreja, mas ele quer, muitas vezes quer até chamar a atenção, ele em qualquer lugar serve, ele não discerne. Tem aquelas pessoas em igreja, muitas vezes, que ficam atropelando as outras, querendo tomar a frente, querendo fazer, querendo mostrar. Tem esse tipo. Tem lugares onde se faz votação. Me lembro que eu fiz parte de igrejas assim, congregações assim, onde se tinha
votação no final do ano para os cargos. E parecia uma campanha política, né? Parecia uma campanha política, porque ficava uma briga dentro da igreja, querendo brigar para votar. Eu vou votar em fulano, na votação tu vota em ciclano, para presidente da mocidade, vota. Eu mesmo fui presidente da mocidade, e fizeram até campanha para mim, para eu ganhar para presidente da mocidade. Os meninos fizeram cartaz, eu até brincava, eu digo, oh, meu Deus, palhaçada, né? Fazia aquelas coisas, mas é o espírito que opera naquela região. Então, amados, nós não precisamos chegar a esse ponto de que qualquer lugar serve. Ou senão, eu vou chegar a qualquer custo. Eu não importo se eu tenho que pisar ninguém, se eu tenho que passar por cima de alguém, eu vou conseguir o meu objetivo. E isso tem sido prejudicial no corpo de Cristo em geral, porque nós temos visto aí muitas coisas, muitas aberrações, muitos acontecimentos que têm sido prejudiciais, né? E para qualquer lugar serve, não. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, eu tenho que saber qual é o meu lugar, eu tenho que saber aonde eu me encaixo ali, e ali eu vou entrar e vou fazer o que Deus quer que eu faça. Vou exercer o meu dom, o meu chamado naquilo que Deus quer que eu faça, né? Nem vou andar devagar, né, quase parando, e nem também vou sair correndo feito desesperado, atropelando tudo e a todos para fazer alguma coisa. Deus não precisa que eu mostre nada para Ele, Ele me conhece. Deus conhece você. Deus não precisa que você mostre nada, porque Ele sabe quem é você. Ele sabe o que está no meu e no teu coração. Então eu tenho que me colocar na presença de Deus com disponibilidade para que Deus faça na minha vida o seu querer. Eu seja igual a Maria, né? Cumpra-se. Maria disse, quando o anjo disse, salve a agraciada, o Senhor é contigo, né? E o anjo saudou Maria e disse que ela ia ser mãe, ia gerar um filho. Era estranho uma moça virgem naquela cultura patriarcal, machista muitas vezes, e uma mulher aparecer grávida, né? Uma moça aparecer grávida. Então ela disse, cumpra-se em mim, cumpra-se na sua serva a sua vontade. Pronto. Mesmo que era doloroso, era arriscado, ela ia passar por muita... Eu acredito que Maria passou por muita injustiça, muito comentário maldoso, mas ela cumpriu a vontade do Senhor. Então, quando você está dentro do propósito, dentro do chamado que Deus tem para você, você vai superar tudo. Você não vai se abater, você não vai paralisar, não vou mais fazer isso não. Né? Porque você não está nem aí para comentários maldosos, para o que os outros acham, você está para o que Deus acha. Você está para o que Deus chamou você para fazer. Você está para o que Deus quer na tua vida. Amém? Amém. Eu quero citar aqui alguns dons que Deus nos coloca na vida das pessoas, né? E nós como membros, como eu já falei no início, nós somos membros. Cristo é a cabeça. Nós somos um membro do corpo. Eu não sou o corpo, eu sou um membro do corpo. Amém? Então ele diz aqui, no versículo 5, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, do versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Preste bem atenção. Os dons são dados segundo a graça. O que é graça? A palavra grega que quer dizer favor imerecido. Eu não merecia, eu não pedi, eu recebi, já veio incutido dentro de mim. Glória a Deus, que maravilha, né? Isso é graça, isso é graça. Aí ele diz aqui, ó, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Quando ele fala aqui em profecia, ele não está falando no dom de profecia de 1 Coríntios capítulo 12, e nem está falando no ministério profético de Efésios capítulo 4. Há uma diferença aqui.
Profecia, ele fala sobre você expor a palavra, anunciar a palavra debaixo da inspiração de Deus. Aquele pregador eloquente, aquele pregador que prega com inspiração de Deus. Tem uns que têm esse chamado para trazer essa mensagem eloquente. Aí eu vou ficar agora triste, abatido, porque Deus usa o Matinai pregando com eloquência e eu não prego com eloquência? Não, é o dom dele, não é o meu. Ah, eu vou ficar com ciúme da minha esposa porque prega com eloquência e eu não prego. Não, é o dom dela, Deus deu para ela. E ela está usando o dom que Deus deu para ela. Ah, eu vou ficar com inveja da Cláudia porque Deus usa a Cláudia para eloquência. Amém, continue usando, glória a Deus. Amém? Mas eu vou ficar no meu lugar, no que Deus... Oi? O propósito que Deus tem na vida da Cláudia não é o mesmo que Muito bem, não é o mesmo. O propósito de Deus dentro da casa de Deus, o chamado de Deus para a vida de um, não é o mesmo que tem para mim. Amém? Glória a Deus. Então, ele quando fala profecia, ele fala de acordo com a proporção da fé. Também, se você sente essa vocação, esse dom, você não vá se acelerando, querendo falar coisas inusitadas. Começa devagar, né? Você vai exercer o dom que Deus te deu, começa devagar, por uns aqui, por ali. Daqui a pouco você está indo mais além. Mas não se precipite também. Existe a questão do desenvolvimento dos dons. Desenvolver os dons espirituais. Então, profecia. Depois ele vem aqui. Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que é ministério? Alguém sabe o que significa esse dom de ministério? Dom de ministério é serviço. É uma área específica no corpo de Cristo que Deus chamou você para trabalhar. Às vezes você tem uma chamada específica para crianças. É um ministério infantil. Às vezes você tem um chamado específico para trabalhar com idosos. É um ministério. Você tem um ministério específico para trabalhar com casais. É um ministério. Você tem um ministério específico para trabalhar com jovens. É um ministério, é serviço. Você vai servir dentro do corpo de Cristo aquele grupo de pessoas específico que Deus colocou na tua mão, entendeu? Existe um grupo específico. Você não consegue trabalhar, atingir todos os grupos, mas você tem pessoas que você consegue aproximar dela, que você consegue lidar melhor, relacionar melhor com ela. Amém? Em nome de Jesus. Então, assim, é dom de serviço na casa de Deus. Você vai servir, né? Trabalhar com música é um serviço. Levita, que levita, meu irmão? Levita é coisa do Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Levita no Antigo Testamento, você sabe o que é? É fazer o que os meninos fizeram ontem, deixar a igreja pronta para o culto hoje. Isso é levita. Levita não é só chegar aqui, cantar e papapá e vai embora, guarda os instrumentos e vai embora. Eu sou levita, eu não faço nada. Não, levita carregava o tabernáculo nas costas. Levava a arca nas costas, o peso. Levita tem responsabilidade, tem que levar o peso da obra. É levita? Levita é isso. Não é levita só para chegar aqui, cantar, abrir os instrumentos e blá 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 blá. E depois não faz mais nada, só é levita. Eu sou levita, né? Não, você não é levita. Você é cantor, você está aí só, né? Então, assim, existe o serviço. Eu presto serviço de... Existem algumas igrejas que têm uma liturgia um pouco diferente da nossa, e às vezes tem gente que cuida da liturgia. Tem pessoas que é responsável na igreja pela liturgia, não é pelo louvor nem nada, é a liturgia. Ele chega, organiza tudo, abre o culto, lê a palavra, e vai a liturgia. Tem pessoas que têm essa vocação. Então, qual a minha área? O que Deus me chamou para fazer?
Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. E ao entender isso, eu vou procurar me encaixar nisso aí. Eu vou procurar me aperfeiçoar, dar o meu melhor, me especializar. Amém? Porque é um ministério, é um serviço. Eu preciso me especializar. Amém? Eu trabalhei com crianças já na igreja. Na igreja eu trabalhei de tudo. De tudo dentro da igreja. Eu já fiz tudo. Cheguei eu era diácono, não, era presbítero. Na igreja chegava lá, morava um zelador atrás da igreja, assim, que era a igreja aqui. Aí tinha uma casa do zelador. O zelador dormia no domingo, era dia de escola dominical. E o zelador estava dormindo. Ela dormia. Chegava lá, estava tudo bagunçado, tudo sujo, os bancos, tudo. Eu pegava, não ficava reclamando. Ia lá na porta do zelador, bater na porta, chamar ele, reclamar. E eu não era o pastor da igreja. Eu entrava lá, pegava rodo, pegava vassoura, varria, lavava, passava pano no chão, arrumava os bancos, arrumava as cadeiras, via como era que estavam as salas da escola dominical. E qual era a minha função? Eu era como é que se diz? Como é que chama, meu Deus? Vice-superintendente da escola. Esqueci até o cargo, o nome do cargo. Mas tinha um superintendente da escola dominical e eu era o vice. Entendeu? Eu chegava lá, ficava reclamando, murmurando. Não, eu chegava lá, arrumava tudo, deixava tudo pronto. É o meu serviço? Não é, mas eu estava fazendo. Eu estava tendo uma necessidade. Existem serviços na igreja que às vezes ainda não é o que Deus nos chamou para fazer, mas às vezes é uma necessidade que se tem. Aí eu não vou fazer porque não é o meu ministério. Meu irmão, espera aí, vai chegar a hora de ter o seu ministério. Muitas igrejas batistas que eu conheço foram fundadas com ministério infantil, com trabalho com criança. Classe Boas Novas, né, Cláudio? Classe Boas Novas, feita nas casas, ali na igreja, vai na rua, chama as crianças atrás, começa a trabalhar com as crianças. Os pais começaram a ver a mudança na vida das crianças e querem vir para a igreja. Os pais começaram a ver a mudança na vida das crianças. Começaram a ver o Espírito de Deus agir na vida daquelas crianças. Criança com fé, criança orando na hora da refeição, criança orando para dormir. Criança, papai, nós temos que orar antes de comer. Quer dizer, isso é o quê? Aprendeu na onde? Na igreja, aprendeu na escola bíblica dominical e ensinou em casa para os pais. Agora o professor tem que ser, né? Então muitas igrejas começaram com trabalho infantil. Mas eu não tenho um ministério mesmo. Não é o meu ministério, mas é o que a gente está precisando no momento de fazer. É o que a gente está precisando de fazer. Agora a igreja vai crescendo, aí a gente vai se encaixando no ministério que nós temos o chamado. Aí sim, né? Glória a Deus. Então assim, ministérios são serviços, são departamentos dentro da igreja que precisam ser cuidados, administrados e exercer um trabalho. Outra área que nós vemos aqui, ele diz ainda no versículo 7, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, o que é esmerar-se? O que é esmerar-se? Você pega uma faca, para que ela fique bem amolada, você tem que passar ela no esmeril. Então, a pessoa que ensina, ele tem que ler bastante, porque como é que ele vai ensinar se ele não gosta de ler? Ele tem que ler bastante, ele tem que pesquisar bastante. Essa semana minha esposa estava pesquisando um assunto na Bíblia, aí ela compartilhou comigo, olha, eu estava falando assim, tá? Falei, não, amor, isso aí não procede. Aí eu peguei, não foi? Vim aqui, peguei a enciclopédia de filosofia e teologia, coloquei na mão dela e falei, aqui tem a explicação melhor. Por quê? Vou pegar um estudo da internet e vou trazer para a igreja. Meu irmão, ali na internet você tem tanta salada, tem estudo de tanto lugar, que se você não tiver conhecimento aprofundado, você vai trazer aquilo para a igreja. E aí daqui a pouco, para consertar depois, vai dar trabalho. Né? Então tem que pesquisar. Então o que ensina, o mestre, tem o professor e o mestre. O professor é aquele que está exercendo uma função no trabalho secular, às vezes na igreja, ensinando as crianças.
Mas o mestre é aquela pessoa que tem vocação, chamado de Deus, para trazer ensinamentos para a igreja, corrigindo erros doutrinários, trazendo clareza sobre determinadas coisas das Escrituras. Esse é o ministério do mestre. Aí, às vezes, a pessoa quer dar uma de mestre e se arrebenta. Nós temos a história, na história da igreja, nós temos a história do William Marion Branham, que era um homem muito usado por Deus como profeta. Revelação, cura, grandes milagres. Só que ele partiu para o lado de ser mestre. Ele partiu para o lado de querer ser profundo nas Escrituras. Não era o chamado dele, não era a vocação. Aí o que aconteceu com ele? Acabou se desviando e se denominando ele mesmo de o profeta da última geração, da última era da igreja, e e começou com heresia, e Deus vai e leva logo, porque se ficar vai estragar mais ainda. Aí Deus leva. E ele mesmo, quando ele sofreu o acidente, que ele quase morre, ele falou, o filho dele falou: pai, libera a palavra, o senhor sabe que se o senhor liberar a palavra, o senhor é curado. Ele falou: não quero que libere a palavra, não quero liberar a palavra. Ele tinha tanta convicção da unção que Deus usava ele, que ele sabia que ele tinha saído fora do que Deus tinha dado para ele. Nós corremos isso, de sair fora daquilo que Deus nos deu no começo. Às vezes muitos homens começam bem na obra de Deus, começam bem, mas depois vai crescendo. Você quer ver isso? Lê o livro Generais de Deus, um livro muito bom, que mostra isso aí. Homens que começaram bem, mas depois entraram por caminhos tortuosos e fizeram besteira. Então assim, mestre, você é um mestre, você tem dom, tem vocação, tem chamado de Deus para trazer clareza nas Escrituras. Se você não tem, não se meta nisso. Não se atreva, que você vai se perder. Vai se perder. E depois você vai responder por isso, né? Outro aspecto, no versículo 8. Ou o que exorta, façam com dedicação. Exortar, irmão, já vi vários irmãos dizendo assim: eita, eu dei uma exortada no irmão. Deus hoje me deu a unção e eu dei uma exortada. Exortar não é isso não, irmão. Exortar não é dar cacetada, não. Exortar não é bater, não é espancar. Exortar é animar. A palavra exortar quer dizer pegar aquela pessoa que está desanimada, que está duvidosa, que está insegura, e levantar o ânimo daquela pessoa. Às vezes o irmão não está vindo para a igreja, esses dias de pandemia está assim, receoso, né? Eu até suspendi uns dias aí, porque o negócio estava feio, né? Então, suspendi os cultos. Não, a gente vai ficar fazendo online para evitar esse contato, para que não venha trazer algum problema depois de alguém, né? Mas, graças a Deus, a gente vê que a coisa está melhorando e aí a gente voltou, né? Mas tem pessoas que ficam inseguras, desanimadas. E a falta de frequentar, de estar junto, isso às vezes traz uma frieza. Às vezes a pessoa esfria na fé, sabia? Que nem a brasa, você pega a brasa, tá tudo junto ali, tá, né? O fogo tá aceso. Mas se você tirar a brasa do braseiro, ela vai virar o quê? Vai virar cinza. Então o perigo, você vê uma estratégia do diabo também, esse negócio de fechar a igreja, né? Tem a mão do capeta também nisso aí, né? Porque sabe que a gente não está junto e vai esfriando, vai desanimando. A gente sente falta, eu mesmo sinto falta de estar junto com os irmãos, né? Tem uma época que a Cláudia vai falar: o pastor está carente. Então, mas fica mesmo, né? Então, exortar, a palavra de Deus diz para exortar, que você faça isso, né? Aquela pessoa que exorta é aquela pessoa que faz visitação, né? Não vai visitar o irmão para falar mal do outro, não, né? Não vai na casa do irmão para fofocar, falar dos irmãos da igreja, mas vai visitar o irmão, dar uma palavra de ânimo para ele. Como é que você está, querido? Como é que você está? Né? A gente pensa que esse negócio é só o pastor que pode fazer a visitação, tudo. Não, qualquer irmão pode ir na casa do outro, chegar lá: ô meu irmão, como é que você está? Desde que não vá para querer pedir dinheiro emprestado, explorar o irmão e nem falar mal dos outros.
né? Então, assim, vai lá, faz uma visita, o irmão está com saudade de você, vem aqui, vem te ver, como é que você está, amém? Então, a palavra de Deus fala para fazer isso com dedicação. Outra área, contribuir, o versículo 8 ainda, ele diz assim, o que contribui com liberalidade. O que é liberal? Sem constrangimento, por generosidade, né? A pessoa generosa é uma pessoa que ele não tem barreira para ajudar ninguém. É porque ele é generoso, é um coração generoso. E Deus que faz isso. E tem pessoas que têm o dom para contribuir. Uma vez um empresário chegou no Natal, época de Natal, e um grande empresário dos Estados Unidos estava triste, abatido. E uma pessoa perguntou, por que você está assim? Ele falou, não, porque meu pai... Aliás, a pessoa perguntou, ele estava falando com Deus, né? Muito mais. Ele falou, Senhor, meu pai orou a vida inteira para que eu fosse um homem de Deus. E hoje eu me vejo aqui velho, bem-sucedido, porque eu tenho muitas empresas, mas eu não cumpri com o desejo do meu pai de ser um homem de Deus. Aí Deus falou com ele assim, imagine agora quantas famílias estão agora celebrando o Natal, tendo uma ceia de Natal porque você deu emprego para eles. Quantos missionários têm sido ajudados no campo porque você tem patrocinado eles? Como a sua igreja tem sido abençoada com o investimento que você tem feito nela? Senhor, realmente eu tenho contribuído com o meu dinheiro. O Senhor falou, você é um homem de Deus, dentro daquilo que eu te chamei para ser. Dentro daquilo... A gente tem a visão, às vezes, infelizmente, de pensar que ser um homem de Deus é ser um pastor, ser um apóstolo, ser um profeta. Ser um homem de Deus é ser um Ananias da vida, um homem que aparece 2 vezes na Bíblia. Aparece lá quando o Senhor fala com ele, vai lá, que o meu servo Saulo, vai lá, ora por Saulo, que ele está na casa de Judas. E Ananias, mas Senhor, aquele homem que persegue os cristãos, vai porque ele é para mim um vaso. E Ananias obedeceu e foi orar por Saulo, que tinha acabado de se converter, né? E depois a gente vê citar Ananias, lá no final de Atos dos Apóstolos, quando Paulo está dando o testemunho dele, ele fala de Ananias, só. Mas a Bíblia diz em Atos que era um discípulo do Senhor, que na Macedônia, né, ali, na Macedônia não, em Damasco, ali era Ananias, era um discípulo do Senhor. Era um homem de Deus, porque ele ouvia Deus. Mas não fala se ele era apóstolo, profeta, né? Era um discípulo do Senhor. O fato de você ser um discípulo do Senhor torna você um homem de Deus, uma mulher de Deus. E dentro daquilo que Deus chamou você para fazer. Do que Deus chamou para fazer. Tem muitas pessoas dando com os burros d'água, às vezes largando emprego, largando os estudos, deixando de estudar, deixando de trabalhar, para querer ser pastor, e não é a vocação dele. Conheço várias situações. Várias pessoas que largaram tudo para ser pastor, e não era a vocação dele. Deus não chamou ele para ser pastor. Deus chamou ele para ser um bom profissional e dar testemunho de Cristo no ambiente de trabalho, onde ele está. Amém? O camarada que é pastor, que tem chamado pastoral, é diferente. É incrível, ele não consegue viver, ele não consegue dissociar a vida dele do ministério pastoral. Ele não consegue. Ele está trabalhando secularmente, está pastoreando a ovelha. Ele está fazendo uma coisa, está pastoreando, está aconselhando, está orientando, está querendo, está pensando no bem-estar do outro, na vida espiritual do outro, né? Então, o dom de contribuir também é um chamado de Deus. Tem pessoas que Deus coloca na igreja só para investirem na obra. Só.
E ele é um discípulo de Cristo, ele ouve Jesus, mas o chamado dele é para investir. Deus vai dar dinheiro para ele, porque sabe que o dinheiro que chega na mão dele, ele vai investir na obra. Eu conheço várias pessoas assim. Eu conheço várias pessoas assim. Entendeu? Quanto mais ele tem, mais ele entrega na obra de Deus, investe na obra de Deus. Eu vi um testemunho da minha sogra, quando ela faleceu, o apóstolo Omar falando da minha sogra, achei tão bacana. Minha sogra não era líder de célula, era líder de célula? Não, né? Não era diaconisa, não era obreira, era uma discípula do Senhor. E o apóstolo chegou para mim, rapaz, quantas vezes eu estava com a igreja com problema financeiro e tua sogra chegava com uma oferta, dizendo, olha, eu recebi uma gratificação do trabalho, e entregava o dízimo. Quantas vezes ela fazia isso? A minha avó mesmo, me lembro do pastor, uma vez eu fui lá no Recife, e o pastor me chamou, pastor, venha ver aqui a igreja que construímos, fui ver. Chegou lá e ele falou, essa igreja aqui, pastor, eu agradeço primeiramente a Deus, e segundo a sua avó, irmã Edith. É, pastor, sim. Por quê? Ele falou assim, olha, a gente estava numa sessão reunida, constrói, não constrói, porque nós estávamos com terreno, mas a gente estava inseguro para construir, porque se ia dar conta de construir a obra, né? E minha avó falou, a irmã Edith se levantou na reunião e falou assim, olha, nós temos que ter fé, e as coisas de Deus é feita por fé. Então, pastor, o senhor deveria começar pela fé, que Deus vai honrar a sua fé. E Deus honrou a fé. E a minha própria avó recebeu uma indenização nessa época da Marinha, que ela tinha ela recebe uma pensão da Marinha, e tinha uns atrasados que ela tinha que receber. Ele falou para mim, olha, ofertou aqui na laje da igreja. Me mostrou lá a laje da igreja. Minha avó ofertou. Né? E a família às vezes fica assim, não entende, porque pega o dinheiro e dá para a igreja, Meu irmão, o chamado de Deus está investindo no reino de Deus. Está sendo esperto. Está investindo onde a praga não corrói. Onde nada e o ladrão não pode roubar. Eu estou investindo no reino de Deus. Ninguém vai roubar o meu investimento. Lá não vai sofrer queda da Bolsa de Valores, não vai sofrer queda dos juros, porque eu estou investindo no reino de Deus e o juro vai só crescendo. Amém? Então tem pessoas da igreja que são chamadas só para contribuir com a obra. E eles são felizes com isso. São felizes porque eles entenderam que esse foi o chamado de Deus para a vida deles. E não adianta o pastor querer obrigar, você tem que ser obreiro, você tem que ser... Infelizmente, muitos pastores têm estragado ovelhas por causa disso. O camarada chega na igreja, é empresário, bem sucedido, aí o pastor já quer botar logo para ser pastor. Porque ele é empresário, tem um dízimo alto, o pastor já está de olho para segurar o dízimo do irmão, já bota ele para ser pastor, obreiro, já junto. Não precisa botar o cara para ser obreiro não, meu irmão. Ele já é um obreiro, o trabalho que ele está realizando como dono de empresa, bem sucedido, já é uma bênção. Já é uma bênção. Se Deus tiver vocação pastoral para ele, Deus vai mostrar, né? Mas não precisa o pastor ficar bajulando, adulando ninguém, não. Deus levanta pessoas que vão contribuir generosamente na obra dele. Amém? Em nome de Jesus. É um dom que a gente não vê as pessoas querendo muito, mas é o dom de contribuir. O outro, ainda no versículo 8, ele diz, o que exorta, faça com dedicação, né? O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. O que preside é aquele que administra. É o dom da administração. Tem pessoas que têm o dom para administrar. Poxa, mas ele consegue botar tudo no lugar, como é que ele faz isso? Como é que ele consegue fazer isso? É dom que Deus deu à pessoa, e essa pessoa vai usar o seu dom na casa de Deus, o dom de administração, administrar as coisas, né? E ele diz, faça com diligência. Com diligência é o quê? Administrar sem preguiça, ser diligente, constante, né? Fazer. E por último, ele vem aqui, ainda no versículo 8,
Ele diz assim, quem exerce misericórdia com alegria. Olha aqui, o que é misericórdia? Misericórdia é a pessoa que tem dom para trabalhar com orfanato, trabalhar com drogados, com alcoólatra, com assistência social dentro da casa de Deus, né? Assistência social não é assistencialismo. Assistencialismo é manter a pessoa escrava, dependente. Todo mês a igreja vai estar dando cesta básica, todo mês para a pessoa. Não, isso é assistencialismo. A assistência social é prestar os socorros àquela pessoa e orientar ela para o que ela fazer um curso, arrumar um emprego. A gente vai ajudar, mas ela vamos dar condições para ela caminhar sozinha, sem ficar nessa dependência. Esse assistencialismo, ele é escravagista, ele é humilhante, ele rouba a dignidade da pessoa, entendeu? Eu sou contra esse assistencialismo, né? No Brasil tem muito programa de assistencialismo, que é para manter as pessoas na mão dos governantes, para nas eleições eles terem o voto dessas pessoas. O interesse é esse. Esse é o interesse do assistencialismo. Para que vai ajudar a pessoa a sair daquela condição? Se aquela pessoa naquela condição vai estar sempre dependendo, correndo atrás daquele político, daquele indivíduo. Então não é interesse de nenhum político que as pessoas deixem de depender deles. Dá lá o arroz de terceira quebrado lá, aquele feijão quebrado, aquele lixo lá, e diz que é bolsa, que está dando cesta básica para a pessoa. E aí fica a pessoa sendo iludida com aquilo. Entendeu? Então que não seja esse nosso trabalho. Então assim, o Ministério de Socorro é a pessoa que tem a unção de Deus, o chamado de Deus para exercer ministério de socorro, misericórdia com os presos, com os drogados, com as prostitutas, com os alcoólatras, né? Com toda a classe marginalizada da sociedade, os meninos de rua, abandonados, órfãos, as viúvas, né? A palavra deixa bem claro isso. Então, ele presta socorro, ele faz um serviço de socorro. Essa é a misericórdia, exercer a misericórdia. Misericórdia vem em quê? Unir o amor à miséria do homem. Isso é misericórdia. Deus, o amor de Deus, junta-se à miséria do homem para socorrer o homem. Isso é misericórdia. Então, nós precisamos entender qual o nosso chamado, qual a minha parte no corpo de Cristo, qual o meu papel, para que o Senhor me chamou, o que eu devo fazer, onde eu devo entrar, onde eu devo me oferecer, amém? Para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e começar a trabalhar em cima daquilo, me preparar também. É importante isso, que a gente se prepare. Nós temos aqui o seminário com essa finalidade de preparar ministérios, preparar pessoas, não só na palavra, mas preparar as pessoas para exercer o trabalho deles. Nós vimos esses dias alguns irmãos testemunhando. Nós vimos o irmão Marcos, o irmão Fabrício, a Hanna mesmo, né? Testemunhando do que o seminário tem feito na vida deles, assim, em ter ajudado eles a terem fazerem algumas coisas. Esses dias a Hanna publicou até um vídeo, né? Pregando na igreja dela, dando palestra, tudo. Então, assim, vai se preparar. Essa é a finalidade. Eu tenho o meu dom. Deus me chamou, eu vou me preparar, eu vou procurar fazer o meu melhor. O meu melhor para Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então que você possa descobrir o seu lugar. E eu quero dizer para você, ninguém está excluído no corpo de Cristo. Todos são importantes. Todos os membros do corpo são importantes. Se eu tiver com a unha do pé machucada, eu vou sentir dor. O meu corpo vai sentir dor. Eu quero que arranque aquela unha do pé? Eu não quero. Porque ela faz parte do corpo.
E eu não vou querer tirar aquela honra. Então, todos nós somos importantes. Cada um de vocês, cada um de nós temos importância para Deus. Ainda que os seres humanos não nos valorizem, Deus valoriza. Deus nos valoriza. Amém? E para encerrar, eu quero contar uma ilustração achei interessante uma ilustração que eu vi uma vez, dos potes, 2 potes de água, né? Quando eu era menino, usava-se muito galão d'água no Nordeste. É mesmo. O cara botava um galão aqui e dois potes de barro de um lado e do outro, né? E aquela pessoa ia subindo com aqueles 2 potes e de um pote chegava cheio, o outro estava rachado, chegava menos de meio. E é uma história, né? Que o pote se sentiu diante do Senhor dele, do homem que o carregava, aquele pote que chegava vazio se sentiu inútil, se sentiu sem valor. Ele falou assim, eu sou inútil, eu não tenho exercido o meu trabalho. Aí disse que os moços falaram, por que você se sente? Não, porque eu estou rachado, e quando eu chego, a água, esse outro pote aí chega com a água chega cheio. E eu quando chega a água também dá metade. Aí disse que o rapaz pegou ele e falou assim, vem aqui que eu vou mostrar para você a sua importância. Aí do lado que ele vinha, a água vinha derramando, tinha um monte de flores, coisa mais linda, né? Porque quando ele passava, ele falou, quando você passa, essa água que é derramada, vai aguando o jardim. Esse outro já não está aguando, não tem flor do lado dele, mas do seu lado tem. Então, assim, cada um é importante. Aquilo que você às vezes se acha tão sem importância, sem valor, que, mas eu sou tão assim, tão sem jeito, tão desengonçado. Eu quero dizer para você tem valor. Amém. Amém? Você tem valor. Deus escolheu você. Você hoje é um membro do corpo de Cristo e você é importante. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Eu queria que a gente cantasse aquela música, Quero que Valorize. Amém? Vem cá, Cláudia, cantar com a gente, que tu tem um goleirão. Pode, meu pai. Está com preguiça de cantar hoje. Eu só vou levar a letra. Amém, glória a Deus. Ajudem-me, porque eu não sei se eu vou lembrar da letra. Eu vou te ajudar a botar na... Oh, glória, Vamos lá. aleluia. Quero que valorize O que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Aleluia! Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Pai, nós te agradecemos porque eu sei que cada um de nós somos importantes para ti, Senhor. Não existe uma pessoa sequer que seja insignificante, pois cada um tem algo para dar, tem algo para oferecer para o Senhor.
Cada um tem um dom, um talento diferente. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E nós somos usados dentro daquilo que o Senhor nos capacitou. Eu peço a Ti, meu Deus, que nesta hora abençoe cada um dos Teus filhos, fortaleça a fé do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, e desperta cada um para que seja despertado o dom que há em si, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa oferecer-se, lançar-se nas tuas mãos para realizar o teu propósito, para realizar o chamado do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção a tua igreja. Nos dá uma semana de vitória, uma semana repleta de bênção, para a glória e honra do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.